Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 15 de fevereiro. Jair Bolsonaro aprova projeto de reforma da Previdência com idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. A fórmula encontrada garante um meio termo na queda de braço entre o presidente da República e a equipe econômica de Paulo Guedes. Se aprovada, a proposta deve garantir uma economia superior a R$1 trilhão em 10 anos. Veja também. Gustavo Bebiano nega responsabilidade na escolha das candidatas que receberam dinheiro do PSL. Ex-secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Regis Fischner, é preso mais uma vez em uma nova etapa da Operação Lava Jato. Projeto de lei anticrime deve ser encaminhado ao Congresso na semana que vem. Natasha Mazzaro. De acordo com o ministro Sérgio Moro, a equipe acatou algumas sugestões para aprimorar o texto da proposta. Possíveis demissões preocupam funcionários e pacientes da Santa Casa de São Paulo. Afonso Marangoni. Segundo o Sindicato dos Médicos de São Paulo, na última terça-feira, dirigentes do hospital apontaram a possibilidade de demissões em um futuro próximo. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal da Manhã, segunda edição. Parlamentares do PSL defendem Gustavo Bebiano. Reportagem de Levi Guimarães. Parlamentares do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, saíram publicamente em defesa do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Nos bastidores, porém, alguns admitem o desgaste do governo e o incômodo com a situação, mas preferem esperar a resolução do caso. Na noite da última quarta, houve um jantar do presidente do partido, o deputado Luciano Bivar, com parlamentares da legenda. A senadora Soraya Tronic, também do PSL, disse que apesar das desavenças internas, as bancadas como um todo buscam a unidade. Quando existe um escândalo, fica um barulho, mas nós estamos unidos sim. Então quando falam em racha, quando falam de fragilização, não é isso, não é esse o tom, porque lá dentro nós somos muitos. Se um está contra a maioria, ou se um quer chamar mais atenção, ou se um discorda de alguma coisa, um ou dois são poucos. A maioria, aqui no Senado nem se fala, aqui no Senado não tem absolutamente nada. Mas qualquer ruído lá na Câmara é de um ou outro, não é da maioria. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, defendeu a permanência de Bebiano na Secretaria-Geral da Presidência. Para ele, o ideal é o presidente Bolsonaro e o ministro resolverem o caso frente a frente. O senador acredita que o momento é de acalmar os ânimos. Eu não vou apagar incêndio com gasolina, o caso está aí colocado, nós estamos falando disso exatamente pela difusão e eu acho que tem que se serenar os ânimos, diferenciar o que é uma comunicação familiar com comunicação oficial de governo. Já o líder da oposição na casa, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, criticou a postura do presidente no caso. Ele afirma que Bolsonaro precisa tomar providências quanto ao ministro, podendo chegar à demissão. Não me parece adequado o presidente ficar fazendo retweet de tweet do filho. O presidente tem uma tão famosa caneta BIC, então que ele a utiliza para tomar as providências que são devidas, ou em um processo de investigação, ou então demitir o ministro. Esse tipo de crise é muito ruim para a República, é muito ruim para o próprio governo, é muito ruim para a condução das coisas do governo. Na Câmara, o deputado Alexandre Frota, do PSL, disse que os laranjas devem ser expulsos do partido e até espremeu uma laranja no plenário. E vou falar que laranja podre no PSL será esmagada. Aliados do governo na Câmara demonstram preocupação, visando as votações prioritárias para o governo, como a reforma da Previdência. Eles temem que a situação se arraste e o desgaste afete a unidade da base aliada. De Brasília, Levi Guimarães. Presidente Jair Bolsonaro fecha idades para aposentadoria em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Informações com Luciana Verdolim.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro definiu em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres as idades mínimas de aposentadorias que serão propostas na reforma da Previdência. Isso ao final de um período de transição de 12 anos. A equipe econômica defendia 65 anos para homens e mulheres sem distinção. A palavra final, no entanto, foi do presidente da República, que já vinha analisando os diversos cenários que foram propostos. A reunião ontem, aqui no Palácio da Alvorada, com os ministros para fechar o texto, foi relativamente rápida. Segundo o secretário de Previdência, Rogério Marinho, o presidente já avisou que a reforma segue na semana que vem para o Congresso Nacional. O presidente defendia 65 e 60 anos e uma transição bem mais longa. Nós conversamos com ele, o presidente tem sensibilidade, entendeu também as condições da economia e fez a distinção do gênero. Ele acha que é importante que a mulher se aposente com menos tempo de contribuição em trabalho do que o homem, né? E nós conseguimos encurtar um pouco essa questão da transição, né? Porque nós estávamos propondo 20 anos e o presidente negociou conosco 12 anos. Bolsonaro pretende também, no dia 20, fazer um pronunciamento para explicar os demais pontos da proposta que será apresentada também aos governadores e aos parlamentares. O governo, ele tem pressa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele vem sinalizando que é possível garantir a aprovação da matéria em cerca de 4 meses. Até a apresentação final da proposta, a ideia é definir também uma estratégia de comunicação. Além de convencer deputados e senadores, o governo sabe que precisa também convencer a população da necessidade das mudanças. Por isso, a ordem é explicar didaticamente o que muda, por que muda e quando muda. De Brasília, Luciana Verdolim. Ainda sobre a reforma da Previdência, vamos ao comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Em meio à grande lambança, enfim, uma boa notícia: o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo sobre a reforma da Previdência, sobre o projeto da reforma da Previdência de seu governo. Ainda não conhecemos os detalhes, o conjunto da proposta, mas aquilo que foi divulgado ontem pelo secretário da Previdência, Rogério Marinho, é muito importante. Idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres e 12 anos de período de transição, um período curto. Lembremos que o presidente Bolsonaro, ao assumir em sua primeira entrevista, disse que o seu ideal seriam 62 anos para os homens e 57 para as mulheres. Nesse processo, ele foi convencido pela equipe econômica a esticar a corda. Falou-se até em 65 anos para ambos, homens e mulheres. Me parecia difícil, mas mesmo assim, essa forma apresentada hoje é rigorosa. É claro que o projeto, que insisto, ainda não conhecemos, vai para o Congresso, vai tramitar, vai passar por comissões, vai passar por todo o processo de negociação política, vai sofrer todas as sabotagens possíveis. Nós sabemos como essas coisas funcionam, temos um histórico recente a esse respeito, mas o ponto de partida me parece muito bom, muito positivo. Uma reforma da Previdência, corda esticada, que uma vez implementada, e tem toda a negociação a ser feita, todo um parlamento a navegar, uma vez feita, retomará as condições de investimento para o Brasil, fará a economia crescer e em alguns anos gerar emprego, que é o que esse país precisa. Uma ótima notícia, parabéns para a equipe econômica que conseguiu navegar este mar bastante agitado, encrespado até este momento. Entrega agora, nós conheceremos nos próximos dias o conjunto completo da reforma, e virá também junto uma campanha de comunicação, uma campanha de publicitária mesmo. O governo já contratou uma empresa para isso, para explicar para a sociedade que a reforma não é hostil aos pobres, basta conhecê-la. Já não era assim no caso da proposta de Michel Temer. É uma proposta, um projeto de reforma da Previdência que vem para combater os privilégios dos mais ricos, sobretudo aqueles que estão no funcionalismo público. Vamos em frente, uma ótima notícia. Ótima notícia. O Brasil precisava de uma boa notícia. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan.
Comissão de Valores Mobiliários investiga se dirigentes da Vale têm responsabilidade no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho. Além do presidente Fábio Schwartzman, são alvos diretores e 12 conselheiros da mineradora. A investigação é inédita. Pela primeira vez, a CVM abre um processo para apurar responsabilidade empresarial em um desastre ambiental. A eventual responsabilização administrativa pode levar a pesadas multas, além de outras sanções. O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a condenação de Lírio Parisotto por agredir Luísa Brunet. O empresário terá de prestar serviços comunitários por 1 ano, ir a um fórum criminal mensalmente por 2 anos e só poderá viajar com autorização judicial. Após a condenação do ex-marido em segunda instância, nesta quinta-feira, Luísa Brunet disse que finalmente a justiça foi feita. Em 2016, a ex-modelo acusou Parisotto de agredi-la e desde então tem protagonizado campanhas contra a violência doméstica. Mortes no trânsito no Rio Grande do Sul caem 7,6%. Segundo o Detran Gaúcho, no ano passado morreram em acidentes de tráfego 1.612 pessoas. No ano anterior foram 1.745, principalmente na faixa etária de 21 a 29 anos. Entre as vítimas, 29% eram condutores, 24% motociclistas e 20% pedestres. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo em todo o país com Desirê Brandt. Não tem mais frente fria na altura do Sudeste, o sistema já perdeu força, só que hoje a formação de novas áreas de instabilidade deve provocar chuva forte a partir do sul do Brasil. Até o fim do dia já deve chover forte em São Paulo e o fim de semana será marcado por verdadeiros temporais entre o leste paulista, Rio de Janeiro e sul de Minas. A formação de uma intensa área de baixa pressão na altura da costa do Sudeste, sendo alimentada pela umidade da Amazônia e a água mais quente do mar, deverá provocar pancadas de chuva com ventania, descargas elétricas e até granizo. E como se trata de uma chuva muito volumosa, principalmente entre hoje e amanhã, existe o risco ainda para alagamentos e deslizamentos de terra. Hoje já tem previsão para pancadas fortes de chuva nos 3 estados do sul do Brasil, mas para o fim do dia a chuva aumenta em São Paulo. Também tem previsão para algumas pancadas no Rio, Espírito Santo e Minas, boa parte do centro-oeste, região norte e o nordeste também recebe pancadas de chuva por causa de áreas de instabilidade comuns para a época do ano. Quanto à temperatura, a máxima hoje fica em torno dos 27 graus em Porto Alegre. Em Cuiabá vai fazer 29 graus e Belo Horizonte terá máxima de 31 graus, isso antes das pancadas de chuva, que devem chegar mais para o fim do dia e de forma, por enquanto, isolada. Na capital paulista, o sol ainda aparece um pouquinho, a temperatura hoje chega aos 27 graus e esse tempo abafado ajuda na formação de nuvens carregadas. A sexta-feira poderá terminar cheia de problemas em São Paulo por causa da chuvarada que está prevista. Amanhã, o sábado, vai ser um dia nublado, com bastante chuva ainda, e a temperatura máxima prevista para o sábado é de 25 graus. Só no domingo é que a chuva perde força e para a semana que vem a expectativa é de mais calor e menos chuva na região sudeste. Quer saber mais da previsão para a sua cidade, para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brandt da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Bairros do extremo leste de São Paulo sofrem há dias com alagamentos. Reportagem de Fernando Martins. Moradores da zona leste da capital cobram soluções das autoridades contra enchentes que assolam a região há anos. Nos últimos dias, a população da Vila Itaim, Jardim Romano e arredores da várzea do Rio Tietê está ilhada novamente. As chuvas desta semana fizeram o nível da água subir e não baixar mais. Parte da rua Confluência da Forquilha está alagada, mas a situação é considerada como normal. O tempo está fechado e a chuva pode chegar a qualquer momento. Os moradores já começam a se preparar, porque sabem que o nível da água que não baixa há dias pode subir e colocar tudo a perder. Alan Pereira da Silva, morador da região há mais de 30 anos, conta
que o problema é recorrente. E quando chove, a água entra dentro de casa, é esgoto, é tudo, entendeu? A gente tem criança aí, entendeu? E tem que levar pra escola, tem que pisar na água. É horrível, entendeu? É esquecido. É esquecido mesmo. O autônomo Josivaldo Alves também vê o mesmo filme há bastante tempo e diz que enquanto o poder público não garantir infraestrutura para o escoamento da água, a vida dos moradores fica paralisada em meio aos alagamentos. Toda vez que chove é desse jeito, a aguaceira do carro, ninguém trabalha, ninguém faz nada, não resolve nada. Qualquer chuva aumenta. Se minha cidade chover, nós temos que levantar as coisas e... Já perdeu muita coisa? Já, o pessoal daqui já perderam muita coisa já. O motorista José Teixeira Matos diz que as crianças sequer conseguem ir para a escola, pois tem medo que fiquem doentes em contato com a água suja. Esgoto, é tudo, né? Porque se fosse só água ainda ia, né? Mas essa água podre, ninguém sabe o que vem dentro. Tem que subir, levantar as coisas, porque entra água dentro de casa, né? Então já fica difícil não só para nós, como quem mora embaixo também. E aí, para sair na rua aí é bem complicado. Protestos foram realizados durante a semana e nesta sexta-feira, a Comissão de Moradores do Jardim Romano fará reunião para tratar do assunto. Os moradores querem fim ao problema do refluxo do esgoto para ruas e casas, ação da Defesa Civil e obras no córrego Itaim. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que atua na região com o governo do estado para amenizar o efeito das chuvas com 6 bombas e 6 caminhões hidrojato para retirar a água acumulada. O texto diz que o Departamento de Água e Energia Elétrica, o DAEE, cedeu outras 6 bombas para a drenagem da água e colabora na limpeza das bocas de lobo, nas redes de drenagem e no estabelecimento de plano de contingência. A obra citada pelos moradores é de um polder, área protegida por diques para conter inundações, para reduzir o impacto do problema. Segundo a Prefeitura, a construção é prioridade e está prevista para ser entregue até o fim do ano. Ainda explica que a Defesa Civil do município realiza monitoramento das ações na região e auxilia no transporte diário das crianças para as creches. O Hospital Santa Casa de São Paulo pode demitir médicos nos próximos dias. Mais informações com Afonso Marangoni. A possibilidade de demissão de médicos da Santa Casa de São Paulo volta a preocupar funcionários e a população. Segundo o Sindicato dos Médicos de São Paulo, na última terça-feira, dirigentes do hospital apontaram a possibilidade de demissões em um futuro próximo. De acordo com o CIMESP, em uma reunião, a Santa Casa se comprometeu a não demitir integrantes do corpo clínico sem antes avançar nas discussões com o sindicato. A Santa Casa é o maior hospital filantrópico da América Latina e acumula dívida de mais de 700 milhões de reais. A instituição tem cerca de 1.200 médicos, atende mensalmente 90 mil pacientes da rede pública, realiza 200 mil exames e cerca de 2.300 cirurgias. Procurada pela reportagem, a Santa Casa não negou a possibilidade de demissões, dizendo que sempre busca alternativas para sua eficiência econômica financeira. A nota destaca que em nenhum momento haverá interrupção do atendimento assistencial prestado pela instituição a 2.500.000 pessoas todos os anos. Voo com atraso de até 4 horas não dá direito à indenização por danos morais. O Juizado Civil de Guará, no Distrito Federal, manifestou o entendimento em que passageiros de voo entre Porto Velho e Brasília reclamavam por indenização. A decisão se baseia em jurisprudência do Tribunal de Justiça em Brasília. O atraso inferior a 4 horas está dentro da aceitabilidade, ponderou a Justiça. Militares e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agem para proteger o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. A avaliação é que uma crise política fora de controle pode ameaçar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Rodrigo Maia chegou a defender Bebiano e a ligar para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para alertar sobre as consequências de uma eventual exoneração. Já a ala militar do governo entende que a queda do ministro no segundo mês da gestão só serviria para afirmar a imagem de fragilidade política do Planalto.
Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira de 15 anos em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, após terminar a corrida, o homem de 34 anos trancou as portas do veículo, impedindo que a adolescente desembarcasse. Ele levou a jovem para um matagal, onde a estuprou. O motorista estava cadastrado em aplicativo de corridas pagas com uma identidade falsa. Polícia Civil prende 3 suspeitos de produzir carros de luxo falsificados. O repórter Marcelo Matos conta os detalhes do caso. Olá. 3 pessoas são detidas pela produção de carros da marca Ferrari em São Paulo. Policiais do DEIC constataram a fabricação de réplicas de superesportivos, uma atividade considerada crime na Vila das Mercês, na Zona Sul, e na cidade de São Bernardo do Campo. Foram apreendidas em uma linha de montagem carrocerias similares às das marcas Ferrari e Lamborghini. 3 responsáveis pela produção tiveram de prestar esclarecimentos à polícia. A ação foi desenvolvida pela primeira delegacia antipirataria e o titular Wagner Carrasco explica que a lei imputa como crime fabricar sem autorização do titular produto que incorpore desenho registrado ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. A produção das réplicas é feita em uma empresa de design. O proprietário exibia matérias e fotos em redes sociais com a proposta de venda dos veículos. Agora, todo o material será periciado. Também a segunda edição vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Jovem Pan News. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h, na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência, vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Projeto anticrime será apresentado no Congresso na próxima semana. Mais informações com Natasha Mazaro. Projeto de lei anticrime deverá ser encaminhado ao Congresso na semana que vem. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, a equipe aguardava a alta médica de Jair Bolsonaro para apresentar o texto definitivo da proposta. Na ausência do presidente, Sérgio Moro divulgou as mudanças a parlamentares e governadores. O projeto recebeu algumas críticas e o ministro acatou algumas sugestões, modificando alguns pontos. Entre os itens em destaque é a prisão em segunda instância, que pode sofrer resistência no Congresso. Mas, de acordo com Sérgio Moro, essa questão já é consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acredito, claro, que nós vamos conversar com os parlamentares e vamos tentar convencê-los de que essa é a melhor maneira para nós termos uma justiça no Brasil que funciona e que não leve décadas para chegar a uma decisão muitas vezes relacionada à condenação de criminosos perigosos. O sistema precisa ser mais eficiente e acredito que os parlamentares estão abertos a esse convencimento. Sérgio Moro debateu o projeto anticrime com juízes federais e outras autoridades nesta quinta-feira. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, critica a possibilidade do fatiamento da proposta no Congresso. Não é possível que no Brasil se façam leis voltadas para o crime comum e que depois se tratem leis separadas a criminalidade que mais afeta as bases mesmas do Estado de Direito no nosso país. Ainda segundo o ministro do STJ, o possível fatiamento prejudica também o simbolismo da proposta, especialmente no combate à corrupção. O projeto anticrime prevê alterações em 14 leis, como o Código Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, indica que vê omissão do Congresso em legislar sobre a criminalização da homofobia. Mais detalhes com Marcela Lorenzeto. No Supremo Tribunal Federal, o julgamento de 2 ações sobre a criminalização da homofobia ficou para a próxima quarta-feira. A sessão dessa quinta foi marcada pela fala do ministro Celso de Mello. Ele é relator da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 26 do PPS, que está em julgamento junto com o mandato de injunção 4733 da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. O ministro dividiu o voto em 18 pontos e expôs apenas 11. Durante a fala, ele relembrou casos graves ocasionados por homofobia e transfobia e fez diversas citações, de Simone de Beauvoir a Oscar Wilde. Para justificar o voto, o Celso de Mello também fez referência a uma fala polêmica da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Essa visão de mundo, senhores ministros, essa visão de mundo fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis sociais. Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Essa concepção de mundo, essa Weltanschauung, impõe, notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT, uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo, incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática. O ministro deixou claro ser a favor da criminalização da homofobia, mas reforçou que não cabe ao STF criar leis. Entendo que se mostra, que se revela impossível ao Supremo Tribunal Federal, mediante provimento jurisdicional, tipificar ele próprio delitos e cominar sanções de direito penal. Celso de Mello também negou outro pedido dos autores das ações, referente a indenizações para vítimas de homofobia. Os ministros da Corte aproveitaram para acompanhar o relator neste ponto. O caso começou a ser julgado na última terça-feira, quando houve as sustentações orais de representantes dos autores das ações, do Senado e dos amigos da Corte. Para a retomada do julgamento na próxima quarta-feira, espera-se a conclusão do voto de Celso de Mello. Edson Fachin, relator da segunda ação, também deve proferir sua decisão. Ainda há possibilidade de algum ministro pedir vista, o que adiaria o julgamento por tempo indeterminado.
A gente fala agora da tragédia em Brumadinho. Fundação SOS Mata Atlântica divulgou um relatório de contaminação no rio Paraopeba. A Vale diz que não pode ser condenada pelo que chamou de acidente. A repórter Vitória Bel conta os detalhes. Mais de 300 quilômetros de rio já foram contaminados pelos rejeitos do rompimento da barragem de Mina do Feijão, em Brumadinho. Após uma expedição de 10 dias no Paraopeba, a Fundação SOS Mata Atlântica afirma que os níveis de resíduos sólidos na água do rio estão 3 vezes acima do permitido pela legislação e dificilmente a contaminação do leito será revertida. A análise da qualidade da água foi feita em 22 pontos diferentes. Técnicos do órgão percorreram o rio Paraopeba desde o córrego do Feijão, local do rompimento, até o reservatório de Retiro de Baixo, em Félixlândia. Segundo a Fundação, ainda houve perda de 112 hectares de florestas nativas, sendo 55 hectares de áreas bem preservadas. Nos próximos dias, a organização deve finalizar o relatório completo que será apresentado no dia 27 de fevereiro, em Brasília. A tragédia de Brumadinho já deixa 166 mortos e 147 desaparecidos. Em reunião da Comissão Externa do Desastre de Brumadinho na Câmara dos Deputados, o presidente da Vale, Fábio Schwartzman, afirmou que a empresa não pode ser condenada pelo que chama de acidente. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Questionado sobre o motivo da parte administrativa da empresa ser construída logo abaixo da barragem, Schwartzman declara que as decisões sobre locais de construção dos refeitórios não passam pela diretoria da empresa. Em parecer divulgado nesta quinta-feira, o Ministério Público Federal diz que a Vale privilegiou o lucro ao construir a barragem de Brumadinho a montante, permitindo que o refeitório dos trabalhadores estivesse na linha de percurso da lama de rejeitos. Em relatório, o subprocurador-geral da República, João Pedro Melo Filho, defende que a tragédia não se deu apenas pela negligência dos técnicos em atestar a segurança da barragem nos laudos, mas pela própria decisão da empresa de construir o empreendimento em um local inadequado, estando acima de todos. Cabe agora ao Ministério Público de Minas Gerais utilizar ou não o parecer. Nessa quarta-feira, parentes das vítimas, empregados e terceirizados da Vale, que foram atingidos pelo rompimento, rejeitaram em assembleia a proposta de indenização feita pela empresa. Segundo depoimentos de alguns presentes, o clima de indignação ainda prevalece e o objetivo das famílias neste momento é encontrar os corpos dos parentes. A segunda audiência é para definir medidas emergenciais a serem tomadas pela Vale para as vítimas e outros atingidos da tragédia, como os desabrigados, terminou sem acordo nesta quinta-feira. A reunião contou com representantes da empresa, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de comunidades afetadas. Entre os pontos que impediram o acordo está a duração do pagamento a ser feito aos atingidos. A proposta do governo de reforma da Previdência animou o mercado, mas ainda não é consenso no Congresso Nacional. O texto vai prever idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 para mulheres ao final de um período de tramitação de 12 anos. O corte no INSS pode chegar a R$1 trilhão, segundo o cálculo do economista André Perfeito. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, ele destacou o entusiasmo do mercado financeiro com a nova reforma previdenciária. O mercado está com muita vontade para saber os detalhes, né? A gente precisa saber exatamente aonde ia ser esse corte. Foi anunciado algo que é bastante factível, né? Primeira coisa interessante, a idade de homem e de mulher não é a mesma, então isso daí torna mais fácil aprovar a reforma. 62 e 65 anos no final do período de transição, que é maior do que os 10 anos, é 12 anos. Então, isso tudo gerou um entusiasmo muito grande. O mercado se entusiasmou bastante com essa decisão do presidente. O dólar encerrou os negócios nesta quinta-feira em queda de 0,34%, cotado a R$ 3,74. A bolsa subiu 2,27% a 98.015 pontos. A nova Previdência gerou reações no Congresso. O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, manifestou apoio, mas enfatizou que a reforma deve ser para todos. Agora, tem que ser uma reforma para todos.
Não pode ser novamente uma proposta que seja uma reforma onde os mais pobres vão custear a previdência dos mais ricos. Nós temos que inverter essa forma de governar. Nós temos que valorizar quem precisa e temos que cobrar de quem tem para ser cobrado. Por se tratar de proposta de emenda à Constituição, a reforma precisa do apoio mínimo de 3/5 dos deputados para ser aprovada e enviada ao Senado. O deputado federal Elmar Nascimento, líder do DEM na Câmara, destaca a necessidade de diálogo sobre os principais pontos da reforma. Mas todos temos a convicção de que a reforma precisa ser feita para o bem do Estado brasileiro. Começar a dialogar e ver o que é que realmente tem condição de passar aqui no Congresso Nacional sem deformar o projeto básico da reforma. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, disse que a proposta é do Palácio do Planalto, mas não necessariamente a que será aprovada, e enfatiza o debate. A expectativa é de que na próxima quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro assine o texto e no mesmo dia seja divulgado publicamente e enviado à Câmara dos Deputados. Nós vamos agora a Brasília falar com o repórter Zé Maria Trindade. Bom dia, Zé. Nicole, bom dia a todos. Olha, Nicole, há uma crise em andamento no Palácio do Planalto, né? Levada ao terceiro andar do palácio, que é o gabinete do presidente, pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Ainda não há uma decisão e o interessante é que a grande novidade de reação, e a primeira durante o governo Jair Bolsonaro, de vários setores. O primeiro setor a sair em defesa do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, foi exatamente da comunidade militar. Nós já falamos aqui que o governo Jair Bolsonaro, né, ele é dividido em grupos. São grupos distintos, não são antagônicos e nem disputam poder, mas têm ideias próprias. É o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro Sérgio Moro, que cuida exatamente do campo de ética, né, e da defesa do governo em si, e os militares pragmáticos que estão ali numa gestão para fazer o país funcionar desligado da economia, da política. E foi exatamente esse grupo militar que saiu em defesa do ministro Gustavo Bebiano, mas uma defesa mais institucional, no sentido de que um ministro não pode ser chamado de mentiroso e ser tratado desta maneira. Isso acabou contaminando o Congresso Nacional e despertou velhas reclamações que eram entre muros ali, escondidas, né? Vários deputados e senadores estão dizendo o seguinte: se o presidente Jair Bolsonaro trata um aliado de primeira linha lá da pré-campanha desta forma, o que ele fará comigo, que sou aliado novo, né? E ali despertou várias reclamações de aliados antigos, como, por exemplo, o deputado Capitão Augusto, que é de São Paulo, né? Dizendo o seguinte: aliado de primeira hora, defendeu ali da tribuna, foi o primeiro aí na tribuna, e que nunca recebeu um afago, uma ligação, nunca chamou o deputado para ir ao palácio conversar. Então, essa relação acabou provocando esse tipo de sentimento. Os deputados andam ali com a carência, despertou uma carência dos deputados ali querendo esse tipo de atenção. E Zé, a gente viu que ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também manifestou esse apoio ao Bebiano. E qual que é a movimentação hoje aí em Brasília, já que sexta-feira é um dia sem sessões e mais nos bastidores, né? Qual que é essa movimentação? Nicole, hoje a sessão de hoje do Senado e da Câmara é aquela de dar recados, né? Acaba se transformando em muro das lamentações. Não tem votação, quem quiser se inscreve, vai lá e fala o que quiser, faz o seu política, existe uma conta corrente como num banco, né, de créditos e débitos, e uma defesa assim pode gerar no futuro uma atenção do ministro a essa pessoa que fez a defesa agora. O político pensa muito nisso, em como ele ficará no futuro, em como ele fica no momento, né?
A grande preocupação do momento é um grupo de deputados ali liderado pelo presidente da Câmara que quer aprovar a reforma da Previdência, independente até do governo, porque acha muito bom para o país, quer ficar livre desse assunto. E outros projetos na área liberal, como privatizações e tal. Esse grupo entende, né, que o Bebiano, tratado dessa forma, pode dificultar a articulação do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, despertou também esse temor que eu chamo franquia Bolsonaro, né, e da família, né? Afinal, quem é que manda? Porque o poder, Nicole, ele não é desempenhado apenas pelos cargos, mas pelo poder de mandar, né, pela decisão. Então, se o filho do presidente é que manda, aí o Congresso e o mundo político trata o governo de um jeito. Se é o presidente Bolsonaro, trata de outro. Então, é essa instabilidade aí que ela é danosa para a vida política. Você falou sobre o apoio à Previdência, né, Zé? E a gente lembra também que em 2017, justamente a reforma da Previdência foi prejudicada quando veio à tona aquele áudio de Joesley Batista da JBS contra o então presidente Michel Temer. E eu lembro, Zé, que ontem a gente estava com receio, né? A imprensa estava aí ventilando a possibilidade do Bebiano pedir demissão. Esse receio, essa possibilidade se encerrou ontem mesmo ou ainda há alguma expectativa para hoje ou para os próximos dias? A expectativa de hoje ou amanhã é de uma conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro, não é um ministro qualquer, é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, que tem funções importantes e de confiança. Ele é que administra o palácio, faz a máquina andar, o palácio, né? Tipo um prefeitão do palácio e inclusive do Palácio da Alvorada. E cuida da agenda do presidente da República. E o Bebiano já falou com vários aliados. Ontem foi um monte de telefonemas, né? E ele dizendo que não pede demissão, que quer essa conversa com o presidente. Se tiver que sair, sai pela porta da frente, né? Então precisa dessa definição. Então é esta instabilidade que é danosa. Se houver ali a demissão e a substituição rápida, a coisa recomeça a andar. Mas essa instabilidade é que não é boa para a política. Tá certo, Zé. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você e bom final de semana. Perfeito, Nicole. Muito obrigado. Bom dia. De Brasília, a gente volta aqui para São Paulo, onde o shopping 25 de março foi fechado de novo ontem. Esse é o destaque do repórter Tiago Muniz. Do shopping 25 de março, depois de constatar a venda de produtos piratas em boxes. A operação contou com uma grande mobilização de guardas civis nesta quinta-feira, que cercaram todas as entradas do espaço de compras no centro da capital paulista. Um grupo que representa empresas que tinham artigos falsificados sendo comercializados no local entrou na justiça tentando coibir a prática. Entre os documentos apresentados por essas empresas está um laudo que aponta que dos 1.000 boxes que funcionam no shopping, 250 vendem produtos piratas. Com a determinação judicial, o prefeito de São Paulo suspendeu o termo de ajustamento de conduta que vigorava há quase 1 ano e meio após o primeiro fechamento do shopping. Bruno Covas diz que não pode suspender as atividades dos boxes individualmente, porque o local como um todo tem um só alvará. A determinação minha é que a gente suspenda o prazo que foi assinado com a prefeitura, já que eles não estão cumprindo com a determinação de coibir a venda de produto ilegal aqui nesse espaço. E aí o shopping fica fechado total? O shopping volta a ficar fechado, que volta a valer a regra da ação fiscal de 2 de setembro de 2017. Mesmo as lojas que não são alvo dessa operação hoje? Sim, porque o alvará é de um empreendimento. A gente não tem alvará aqui de cada box, é o alvará do shopping. Então, o que está irregular não é o box, é o shopping. O advogado do shopping 25 de março acredita que pode restabelecer com a prefeitura os termos ajustados anteriormente. Miguel Pereira Neto diz que o centro de compras tem feito a parte dele para coibir a venda de produtos piratas. O shopping está exercendo um trabalho realmente de integridade interno, não é, para alertar os lojistas, para que eles assumam responsabilidades. Existem disposições contratuais que dispõe exatamente sobre essa possibilidade. O shopping 25 de março foi fechado pela última vez em setembro de 2017 após uma operação de apreensão de produtos piratas. Para que fosse reaberto, o centro de compras assinou o termo de ajustamento de conduta, suspenso agora nesta quinta-feira.
Fabricantes de simuladores de direção usados nas autoescolas receiam o fim da obrigatoriedade dos equipamentos. A associação que representa o setor calcula que o fim da exigência significa uma perda de 400 milhões de reais e a eliminação do mercado desses produtos. A extinção é parte de pacotes de medidas cogitadas pelo governo federal para facilitar a vida dos cidadãos. Outra é o aumento do prazo de validade das carteiras de habilitação. Ex-prefeito de Tangará, em Santa Catarina, é condenado por emplacar viatura do município com a sigla de partido. A defesa de Robens Roche adianta que ainda vai recorrer da sentença de pagamento de multa de R$3 mil. Os advogados do ex-prefeito alegaram que não houve enriquecimento ilícito ou dolo. Mas a Justiça catarinense entende que há provas de que o emplacamento foi feito em alusão a partido político dele, a diferença de votos que teve sobre o adversário. Justiça Eleitoral de Minas descarta 2.500 urnas eletrônicas antigas. Os equipamentos são de 2004 e já não eram usados desde as eleições de 2014. O TRE mineiro alega que a vida útil das urnas é de 10 anos. O tribunal encaminhou as urnas e outros equipamentos em desuso para empresa especializada no gerenciamento de resíduos sólidos. Mais um caso de violência no Rio de Janeiro. Uma menina morreu baleada em frente ao bar da própria mãe. Quem traz mais informações é Afonso Marangoni. Uma menina de 11 anos foi baleada nesta quinta-feira no bairro Triagem, na zona norte do Rio de Janeiro. Jennifer Silene Gomes estava em frente ao bar da família quando foi atingida por um tiro na região do tórax. A criança chegou a ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. Moradores do bairro acusam policiais militares pela autoria dos disparos, mas a PM diz que quando chegou ao local, a menina já estava sem vida. De acordo com a Secretaria de Polícia Militar, equipes estavam na região para checar uma ocorrência de roubo de carga. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil abriu uma investigação para apurar de onde partiu o tiro. Como forma de protesto, vizinhos da menina atearam fogo em 2 ônibus. E também nesta quinta-feira, um outro caso de violência foi registrado no Rio de Janeiro, desta vez em um hipermercado na Barra da Tijuca. Um rapaz de 19 anos sofreu parada respiratória após levar um mata-leão de um segurança. Segundo o mercado, o jovem foi imobilizado ao tentar tomar a arma do vigilante. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o jovem imobilizado e aparentemente desacordado. A Prefeitura de São Paulo recorreu de uma decisão judicial que suspendeu o aumento da tarifa dos ônibus na cidade. Informação da repórter Mariana Jangiacomo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse na quinta-feira que o aumento de 30 centavos na tarifa de ônibus de São Paulo é essencial para manter o transporte na cidade. Por isso, a prefeitura é contra a decisão da Justiça que suspendeu o aumento no preço da passagem. Claro que nós vamos recorrer dessa decisão. Se a gente tiver que abrir mão do aumento da tarifa, nós estamos falando de um aumento de 570 milhões de reais de subsídio aos ônibus na cidade de São Paulo. A prefeitura não tem esse dinheiro disponível. Então isso significaria que a partir do dia 5 de dezembro a gente não teria mais ônibus circulando na cidade de São Paulo até o fim do ano. Porque não tem recurso no orçamento desse ano, 2019, para poder ampliar o recurso que sai dos cofres da prefeitura e que vai para as empresas concessionárias de ônibus da cidade de São Paulo. O secretário municipal de Justiça de São Paulo, Rubens Rizek Júnior, também criticou a decisão. Decisão desse tipo, que gera um impacto financeiro no orçamento público, que é aprovado pelos representantes do povo, em sessões, audiências, na Câmara Municipal, tem lá um planejamento orçamentário. Uma decisão dessa arrebenta o planejamento orçamentário da cidade. Então, acho que é normal, isso é tradicional nas decisões judiciais desse tipo. Olha, o impacto financeiro da minha decisão é esse, e eu já decido que esse dinheiro deve vir de tal lugar. A liminar que suspendeu o aumento na tarifa de ônibus foi publicada na noite da quarta-feira e atende a um pedido da Defensoria Pública do Estado, que alega falta de parâmetro legal para o reajuste do preço, acima da inflação de 2018.
O preço da passagem de ônibus em São Paulo chegou aos R$ 4,30 no dia 7 de janeiro. Essa alta de 30 centavos representa um reajuste de 7,5%. É um índice maior do que o da inflação do ano passado, que fechou em 3,75%. À época do anúncio, a Prefeitura de São Paulo disse que esse reajuste, maior do que a inflação do ano passado, aconteceu porque os preços das passagens de ônibus não mudaram em 2016 nem em 2017 e ficaram abaixo da inflação em 2018, causando um desequilíbrio do sistema. Um estudo da USP mostrou que 88% dos poços artesianos existentes no Brasil são clandestinos. Água suficiente para abastecer o país por um ano. De acordo com o levantamento, caso todo o volume fosse regularizado e cobrado, a receita chegaria a 59 bilhões de reais anualmente. O uso das estruturas é diverso e atende tanto ambientes domésticos quanto agropecuários e urbanos. O diretor do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas da USP, Ricardo Hirata, explica que os poços artesianos irregulares podem comprometer a saúde da população. Ou seja, os órgãos gestores do recurso não têm como controlar. E muitos desses poços, não todos obviamente, mas muitos desses poços não têm, nós não podemos assegurar que eles tenham a garantia de uma boa obra construída e que está recebendo a manutenção e a vigilância necessária para um bom saneamento. O professor da USP, Ricardo Hirata, acrescenta que a água pode estar contaminada e defende programas de conscientização. Em entrevista a Tiago Berraiche, o presidente do Instituto Trata Brasil, entidade parceira do estudo, Edson Carlos, ressalta que o quadro é grave no país. Então nós temos que proteger essa fonte de água tão importante para o Brasil. Nós lançamos mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto todo dia na natureza e uma grande parte disso infiltra pelo solo e contamina essa água que será cada vez mais importante, principalmente durante as crises hídricas. O presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, espera que a pesquisa ajude o poder público a entender o processo das águas subterrâneas. O estudo aponta que 52% dos municípios são abastecidos, total 36%, ou parcialmente 16% pelos poços artesianos. A gente vai agora para mais um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com mais notícias para você. Jovem Pan News. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, Tem 9 mil mortes. Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. O Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Lembrando que você pode nos acompanhar ao vivo com imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Agora vamos ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. O tal Green New Deal é tão revelador em tantos sentidos que merece muito mais atenção do que está tendo. Aliás, eis o primeiro fato revelador. Você não leu ou ouviu absolutamente nada sobre o assunto na imprensa brasileira. O troço é tão radical que beira o infantilismo ginasial misturado com pitadas fortes de stalinistas. A nova cara dos democratas mostrou sua real carranca e ela é comunista. E isso gerou reações hilárias. Após a imensa maioria simplesmente rir da coisa, de tão patética que é, e mesmo lideranças do Partido Democrata como Nancy Pelosi tentarem se afastar do monstro, restou aos responsáveis um recuo tático. Alexandria Ocasio-Cortez disse que se tratava apenas de um esboço, o que torna a emenda pior do que o soneto. Se era apenas um esboço, mostra mais ainda a real intenção da turma antes de ter tempo de trabalhar a linguagem. Como as suas ideias bizarras de acabar com aviões em uma década, trocar 90% da matriz energética do país no mesmo período, ou então pagar para quem não quiser trabalhar, é realmente o que está na mente dessa turma. Claro que não era esboço coisa alguma, e Ocasio-Cortez mente porque ficou sem graça da reação. Essas são suas crenças mesmo, de uma mente perturbada, sem qualquer preparo, que foi alçada ao papel de queridinha da imprensa porque os jornalistas são cada vez mais radicais também. A própria mídia mainstream tentou aliviar a barra da mais jovem deputada e focou na ambição, no sonho, na visão ainda que utópica do projeto, que servia ao menos para despertar mentes e corações, mais corações do que mentes. Vale pela ousadia, dizem, ignorando que ousadas também são as crianças que sonham com a cabeça na lua e sem os pés no chão, enquanto deputados precisam ser minimamente responsáveis. A Câmara tem hoje maioria democrata, então cabe perguntar: por que os democratas não colocam o projeto para ser votado? Colocar o projeto em votação iria abrir um debate mais sério sobre ele e expor o seu forte tom vermelho socialista. Mas eis que o golpe de mestre veio do Senado republicano. O líder da maioria, senador Mitch McConnell, fez aquilo que os democratas não tiveram coragem de fazer. Disse que apresentaria o Green New Deal para votação. E a reação democrata foi a mais engraçada possível. Estão acusando o senador, vejam só, de sabotar o projeto. Não caiam no truque dos republicanos, não deixem esses negacionistas climáticos enganarem vocês. Papo de fanático religioso, né? E qual é a sabotagem aqui? Colocar o projeto para ser votado. O Partido Democrata hoje está cada vez mais parecido com o PSOL brasileiro. É triste, mas é verdade. Após transferência de presos do PCC, possibilidade de represálias é discutida. Esse é o destaque de Vitória Bel. Com a transferência de Marcola e outros líderes do primeiro comando da capital, permanece a discussão sobre uma possível retaliação por parte de integrantes da facção. O
O coordenador do Fórum Permanente do Sistema Penitenciário Federal, juiz Walter Nunes da Silva Júnior, que esteve em reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nesta quinta-feira, afirmou que a chance de represálias existe. Possibilidade há, né? Possibilidade porque ela é extramuros, né? Naturalmente que os governos estaduais e mesmo o federal tem já todo um planejamento de evitar eventuais reações. Segundo o juiz e também corregedor do Presídio Federal de Mossoró, o problema mais agudo da segurança pública no Brasil hoje é a superlotação nos presídios estaduais, que foi a grande força motora das facções criminosas. Elas foram criadas e elas só existem com o poder que elas têm por causa dos presídios estaduais. Fora dos presídios estaduais, eles não teriam essa força, não teria essa monopolização, não teria esse poder financeiro. Walter Nunes ainda afirma que não basta tirar o grupo gestor das facções de circulação. É necessário desconstruir as estruturas das organizações, principalmente com a retirada de seus alicerces financeiros. Nesta quinta-feira, o ministro Sérgio Moro ainda afirmou que a transferência dos líderes do PCC é um exemplo da estratégia que o governo vai adotar para combater as organizações criminosas e que modificações na legislação não serão a única forma de mudança. O líder do primeiro comando da capital, Marcos Camacho, Marcola, está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Porto Velho, em Rondônia. Localizado na BR-364, o presídio fica em área de mata fechada. Assim como outros condenados em penitenciárias federais, Marcola ficará 60 dias no regime disciplinar diferenciado e só poderá tomar banho de sol em um anexo da própria cela. As vendas de material de construção caíram 13,5% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Apesar da retração, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção mantém a projeção de crescimento de 2% para este ano. No mês passado, a venda de materiais de base caiu 1,7%. Os itens de acabamento tiveram ligeira queda de 0,3%, segundo a Abramate. Antônio Palocci confirma a existência de conta no exterior aberta por Joesley Batista para pagar propina ao PT. Em depoimento, o ex-ministro e delator afirmou que o empresário acertou os repasses com Guido Mantega. Joesley já tinha dito que a conta foi abastecida com 150 milhões de dólares para o PT comprar o apoio para reeleger a ex-presidente Dilma Rousseff em 2014. A defesa de Mantega afirmou que Palocci copiou a delação de Joesley e que, com o pretexto de colaborar com a justiça, acaba caluniando as pessoas. Organização Internacional do Trabalho projeta lenta redução do desemprego no Brasil neste e no próximo ano. A OIT estima que, em 2019, o desemprego cairá de 12,5% para 12,2%. Em 2020, baixará para 11,7%, o que significa um contingente de menos de 600 mil desocupados. Apesar de a Organização Internacional do Trabalho estimar queda do desemprego, não significa que haverá melhora da qualidade do trabalho. Coreia do Sul e Coreia do Norte vão anunciar no COI a candidatura conjunta para sediar as Olimpíadas em 2032. Destaque internacional de Vitor Moraes. A candidatura conjunta das Coreias para os Jogos Olímpicos de 2032 segue ganhando corpo. O Comitê Olímpico Internacional vai se reunir nesta sexta-feira com representantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul para estudar a possibilidade dos dois países sediarem em conjunto as Olimpíadas de 2032. Além disso, o COI quer discutir novas ações conjuntas antes e durante os Jogos de Tóquio, que acontecerão em 2020. As Coreias terão equipes unificadas pela primeira vez nas Olimpíadas do ano que vem. Depois da Coreia do Sul escolher Seul como cidade candidata para receber o maior evento esportivo do mundo, a Coreia do Norte, de acordo com as especulações, deve anunciar Pyongyang como sua cidade candidata para ser sede. A decisão de uma candidatura em conjunto, assim como a participação com uma mesma equipe nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem, começou no ano passado, que foi determinante para que os dois países melhorassem as relações e se reaproximassem.
Gustavo Bebiano rouba atenções por denúncias sobre laranjas. Informações com Luciana Verdolim. Olha, o processo de fritura pelo qual passa o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, ele roubou parte das atenções ontem aqui em Brasília. Ele é acusado de utilizar laranjas para desviar recursos do fundo partidário do PSL em Pernambuco. Bebiano era presidente interino da Legenda no ano passado. O dia foi de muita expectativa e especulação. O presidente já avisou que, se os problemas forem confirmados, o ministro Bebiano está fora do governo. A crise, que começou com o filho do presidente chamando o ministro de mentiroso, está sendo vista com receio e preocupação por ministros e também por parlamentares, uma vez que o processo de fritura atinge um aliado antigo de Bolsonaro. Denúncia semelhante já havia sido feita contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que não teve a mesma repercussão nem a mesma resposta por parte da Presidência da República. Uma ala do governo avalia que esse tipo de problema precisa sim ser discutido, só que internamente, não por meio das redes sociais. No Congresso, a possível queda do ministro é vista também com muita preocupação. De Brasília, Luciana Verdolim. Bruno Covas afirmou que a Prefeitura de São Paulo vai acatar a decisão da Justiça sobre a tarifa de ônibus, mas que isso pode demorar até 7 dias. Vamos falar sobre o assunto com o Thiago Muniz ao vivo. Bom dia, Thiago. Quais são os detalhes que você tem dessa fala do prefeito? Bom dia, Nicole. Bom dia. Pois não, Nicole, bom dia a todos. Eu falo aqui da região de Santo Amaro, onde o prefeito Bruno Covas acabou de ter uma série de agendas, visitou equipamentos esportivos e centros de proteção à população LGBT e também de proteção às mulheres. O prefeito disse que deve levar 7 dias para que os ônibus tenham o valor corrigido para a tarifa antiga da passagem, porque precisa trocar o sistema de todos os coletivos e também até retirar os cartazes que informam o preço que está valendo. Pelo menos na manhã de hoje, dos ônibus que a gente viu aqui na capital paulista, a maioria ainda cobrava R$ 4,30. Pelo menos o que a reportagem da Jovem Pan verificou é que esse valor ainda estava sendo cobrado. A prefeitura já recorreu da decisão judicial da 11ª Vara da Fazenda Pública, que determina a redução do preço. A gente lembra que em janeiro a prefeitura aumentou a tarifa de R$ 4,00 para R$ 4,30 e então a justiça ela determinou nesta semana a suspensão desse aumento, dizendo que a prefeitura não apresentou aí as justificativas que motivassem esse aumento, que foi acima da inflação na comparação com o ano anterior. A prefeitura se defende dizendo que considerou a inflação dos últimos 3 anos, ainda que nós tenhamos tido um aumento em 2018 de R$ 3,80 para R$ 4,00, esse foi abaixo da inflação, então a prefeitura disse que está compensando e que se trata de uma questão principalmente de orçamento, que a prefeitura precisa reequilibrar suas contas, por isso aumentou o preço. O recurso colocado pela Prefeitura de São Paulo foi feito diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça, Manuel de Queiroz Pereira Calças. A expectativa é que ele considere esse pedido ainda nas próximas horas, talvez até ao longo do fim de semana. Mas o fato é que neste momento o preço dos ônibus já deveria ter sido reduzido, o preço da passagem, porque a decisão da juíza liminar com efeito imediato, mas a prefeitura diz que é uma operação muito complexa e que deve durar aí até 7 dias. O prefeito confirmou que pode até acontecer uma situação inusitada. Um passageiro que, por exemplo, utilize 2 ônibus pode observar num deles a tarifa a R$ 4,30 reajustada e o outro a R$ 4,00, porque já com a redução determinada pela justiça. Isso aconteceria porque o processo é gradual e leva tempo e que não tem aí uma ordem estabelecida, é à medida em que os ônibus forem se adequando. Então, pode acontecer do passageiro ao longo desse período se deparar com 2 tarifas distintas, segundo o prefeito de São Paulo. Nicole. Que confusão, hein, Thiago? Obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Todos nós, até mais.
O ex-ministro Antônio Palocci confirma em delação que Dilma Rousseff foi eleita com propina da JBS. Vamos ao comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Uma notícia fundamental passou quase despercebida em meio à polêmica envolvendo Carlos Bolsonaro e Gustavo Bebiano. O ex-ministro dos governos petistas Antônio Palocci, que coordenou a campanha de 2010 de Dilma Rousseff, confirmou em delação que ela foi eleita com propina da JBS, acertada por Guido Mantega e depositada para o PT em conta no exterior. Foram 150 milhões de dólares, de acordo com Joesley Batista, dono da empresa. Segundo Palocci, Joesley ainda referiu que emprestava a conta para o ex-presidente do BNDES, Guido Mantega, e o então tesoureiro petista João Vacari Neto, atualmente preso, para que recebessem valores envolvendo acordos ilícitos do PT. Palocci contou que Joesley lhe ofereceu o uso dessa conta caso o ex-ministro precisasse receber algum valor de quem quer que fosse, mas que recusou a utilização. Tempos atrás, uma delação que corroborasse a fraude petista à democracia em uma eleição presidencial cairia como uma bomba no país. Mas a roubalheira envolvendo o partido foi tamanha e a saída do PT do governo um alívio tão grande que nenhuma sujeira mais espanta, nem quando vem de um dos maiores companheiros de Lula. Isso não pode, claro, arrefecer a busca de justiça com a devida punição dos responsáveis por atos ilícitos. De acordo com o inciso 1 do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos, o Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Recursos como esses de uma conta no exterior abastecida com propina da JBS. Em resumo, Lula já está preso e o foco do debate público está no governo Bolsonaro, mas a Lava Jato só terá fechado um novo ciclo quando o PT for extinto. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. No noticiário internacional, explosão mata dezenas de policiais na Caxemira. Destaque de Marcela Lorenzeto. Mais de 40 policiais morreram após um ataque terrorista na Caxemira indiana. De acordo com autoridades locais, um carro carregado de explosivos bateu contra um ônibus que transportava militares para a cidade de Srinagar. A região é disputada por forças indianas e paquistanesas desde 1948. A tensão entre os dois países já levou a 3 guerras e deixou mais de 45 mil mortos. O Paquistão negou que seja responsável pelo ataque e rechaçou qualquer insinuação do governo indiano. A Índia acusa o país vizinho de dar apoio material a terroristas. O grupo islâmico Jaish-e-Mohammed assumiu a autoria do atentado. Os líderes desejam a anexação da Caxemira indiana ao território do Paquistão. O atentado é considerado o mais agressivo contra as forças de segurança na região em quase 2 décadas. Investigação interna sugere indícios de corrupção e desvios no Ministério da Educação. O ministro Ricardo Vélez Rodrigues afirmou que a apuração sobre atos de gestões anteriores podem dar origem à Lava Jato da Educação. Sem dar detalhes, Vélez citou suspeitas de favorecimento indevido no ProUni e desvios no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Nesta quinta-feira, o ministro assinou com outros órgãos do governo, como o Ministério da Justiça e Polícia Federal, um protocolo de intenção para investigar esses indícios. Vice-presidente Hamilton Mourão avalia que o governo de Nicolás Maduro pode cair de uma hora para outra como um castelo de cartas. Em entrevista à Reuters, o general disse, contudo, que é difícil estimar um prazo para mudanças na Venezuela, onde já foi adido militar. O vice-presidente afirmou que o Brasil se envolveu até onde poderia na crise do país vizinho. Mourão citou pressões diplomáticas, o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino, mas disse que o Brasil tem pouco a fazer em termos de sanções econômicas. Presos em Pernambuco, 3 assaltantes que atacaram e mantiveram turistas em Canival por 4 horas. Os ladrões abordaram 2 casais entre Porto de Galinhas, em Ipojuca, e a Praia de Carneiros, em Tamandaré. Enquanto mantinham 3 vítimas no canavial, uma das mulheres foi levada a um banco para sacar dinheiro. Os assaltantes abordaram os casais quando o veículo em que estavam sofreu uma pane.
E sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de aprovar o projeto da reforma da Previdência com idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, vamos ao comentário de Vera Magalhães. Havia uma crise em ponto alto, em ponto mais alto de fervura de um ministro. Na véspera, até tarde da noite, ainda tinha novos lances da crise. Na quarta-feira, quando foi ao ar a entrevista do Jair Bolsonaro, reforçando que Gustavo Bebiano mentira no episódio do Laranjal do PSL, sobre ter falado com ele enquanto ele estava no hospital. O próprio Bebiano deu entrevistas aos jornais e à Globo News, reiterando que não sairia, etc. E isso foi deixado meio em banho-maria, enquanto os bombeiros tentam atuar para apagar o fogo, Thiago. Na verdade, o que se tem é uma crise que ainda existe, mas as pessoas estão ponderando sobre a conveniência de demitir um ministro com 45 dias de governo, nestas circunstâncias, e alguém da extrema confiança do Bolsonaro, que esteve muito próximo a ele na pré-campanha e na campanha, e que não pretende sair quieto, ao que tudo indica. Bebiano tem dado várias declarações aqui e ali que insinuam que ele pode falar alguma coisa uma vez demitido de forma humilhante, de forma indigna. Ele falou a mim ontem e disse aquela frase enigmática e algo ameaçadora: o que chamam de inferno eu chamo de lar, ele falou. E aí rememorou um episódio em que o pai esteve internado numa UTI de novembro de 2017 a março de 2018 e que ele nesse período esteve muito ausente porque estava se dedicando à campanha do Jair Bolsonaro, que o pai teria lhe dito: meu filho, vá cumprir a sua missão, e quando o pai morreu, ele não estava ao lado do pai e sim do Bolsonaro. Tudo isso é uma forma de demonstrar a sua lealdade, a sua dedicação à eleição do Bolsonaro. Foi ele quem viabilizou o PSL como incubadora do bolsonarismo na eleição. Foi na véspera, permitida pela janela partidária, que Bolsonaro, 2 dos filhos e muitos dos aliados desembarcaram no PSL. Foi nessas circunstâncias que o próprio Bebiano virou uma espécie de presidente biônico do PSL nesse período, para coordenar a campanha do Bolsonaro. O que ele diz, e explicou inclusive numa nota longa que divulgou na noite de ontem, com gráficos, com explicações pormenorizadas, era que como presidente nacional do partido, ele repassava dinheiro aos diretórios estaduais sem, no entanto, saber exatamente quem receberia cada quinhão, que ele não conhecia essas candidatas acusadas de serem laranjas e que quem deve explicações nesse caso são as seções estaduais do partido e o presidente eterno do PSL, que estava afastado, mas continuava mandando, Luciano Bivar. Luciano Bivar, presidente do PSL desde 1998. Então, neste momento, os generais tentam fazer uma conciliação para que Bebiano não saia pela porta dos fundos do Palácio, como ele costuma dizer. A crise não está debelada, ela já deixou muitas cicatrizes, mesmo os apoiadores do Jair Bolsonaro se chocaram com o fato do filho dele ser o grande vocalizador de críticas a um ministro de Estado, via Twitter. Então, isso é uma cicatriz que já não será fácil de sanar. A articulação política do governo também fica comprometida em razão disso. Então, a crise está sendo manejada, mas não está totalmente superada. Agora, Vera, falando sobre a reforma da Previdência ainda, nessa reforma foi feito um meio termo entre o que propunha a equipe econômica e o que gostaria, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro. Pelo que se viu agora, será que essa proposta atende os objetivos de acabar ou equacionar o grave problema fiscal no país? Olha, se ela for aprovada da maneira pela qual ela está sendo proposta, a estimativa da equipe econômica é que ela ocasione um ganho ali, uma economia de entre 800 bilhões e 1 trilhão de reais em 10 anos. Isso é um pouco menos do que aquele 1 trilhão e 300 que chegou a ser dito ali, cogitado pela equipe econômica, mas é mais do que era a proposta do Michel Temer, que estava em vias de ser aprovada, Thiago. Então é um
ganho em relação àquela proposta que nós veríamos aprovada em 2017 se não fosse o caso JBS. Portanto, há que se louvar a proposta que está sendo apresentada. Essa mediação da idade mínima já era esperada. Bolsonaro já tinha falado em idades diferentes para homens e mulheres. Do ponto de vista para vender isso para a população e mesmo para o Congresso, é interessante se ter a ideia de que o presidente suavizou a proposta com preocupação social, com preocupação com as pessoas. Isso facilita mostrar que, olha, a gente não quer ser cruel, a gente quer corrigir uma distorção que existe no sistema. A transição, que foi bastante encurtada em relação à proposta do Michel Temer, ela pode ser negociada. Existe aí uma margem, portanto, uma flexibilidade para que o Congresso negocie esses 12 anos de transição até os 20 que eram do Temer. Se ficar num lugar intermediário entre os dois, já será também um ganho da proposta do Bolsonaro. E ela estabelece alguns outros elementos que não havia na proposta do Temer para regras intermediárias do setor privado para quem vai se aposentar. Não só pela idade mínima, não só pelo tempo de contribuição, mas tem um mix das duas coisas, que é uma fórmula complexa, que essa deve ser objeto ali de calibragem também no Congresso. Tudo isso é muito bom, é louvável, a proposta deve ser mandada na quarta-feira da semana que vem. Antes disso, Bolsonaro fará um pronunciamento à TV, né, a Nação na TV. Será a primeira vez que o presidente usará uma rede nacional de rádio e TV para uma ocasião que merece e precisa mesmo de uma comunicação direta do presidente. E aí a gente vai ver entrar em campo algo também que é essencial e que, por hora, ainda é uma incógnita, que é a articulação política do governo. Qual é a base com que o governo poderá contar para aprovar essa reforma tão importante quanto difícil? Então, até lá, daqui a menos de uma semana, o governo tem um fim de semana aí para tentar equacionar essa crise do Bebiano, tentar empoderar os seus líderes, né? O líder do governo na Câmara hoje é uma figura triste, esquecida, a quem ninguém respeita e a quem ninguém considera líder, e o do Senado não existe. Bolsonaro ainda não designou um líder do governo no Senado. Então, tem esses ajustes a serem feitos, os partidos a serem chamados. Ontem, Rodrigo Maia, que na ausência de articulação política qualquer, tem sido ele o principal articulador político do governo, fez um alerta duríssimo ao Bolsonaro. Diz para ele que ele é presidente da República e não presidente de associação de militares ou deputado federal, que não tem cabimento fritar um ministro daquela maneira, ainda mais num caso em que a culpa do ministro não está de todo demonstrada. Então, Rodrigo Maia deu um alerta duro no tipo, olha, amigo, se você quiser continuar brincando com o seu filho no Twitter, você não vai aprovar essa reforma. Então, é melhor começar a se ligar. E eu acho que esse arranjo em que o Bolsonaro lança a proposta e passa a debatê-la já é uma tentativa de debelar essa crise infantil, desnecessária, que foi criada única e exclusivamente pelo presidente e o seu filho. Não foi a oposição, não foi a imprensa, não foram os inimigos do país, não foi ninguém da teoria conspiratória do Palácio. Foram o presidente em pessoa e o seu filho. Após tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, outros estados se movimentam para vistoriar barragens. O Rio Grande do Sul tem mais de 10 mil represas, quase metade do total nacional. 3 estruturas em Cachoeira do Sul, Pelotas e Viamão terão prioridade na fiscalização, porque são consideradas de risco mais alto. Ainda neste ano, foram selecionadas 418 barragens para vistoria. Justiça de Goiás afasta policial civil acusado de roubar dono de carro que anunciou a venda do veículo. Ao fazer o test drive, Rogério Viana sacou arma e levou o veículo, dinheiro e o celular do vendedor. O policial usou o falso nome de Pedro e só foi encontrado porque ficou usando o celular roubado. A vítima disse que o agente o ameaçou de morte caso ele denunciasse o roubo. Indústria de alimentos projeta crescimento de 3% a 4% neste ano. Em 2018, aumento real foi de 2,08%, com vendas globais de 656 bilhões de reais, segundo a ABIA, Associação do Setor.
Apesar da queda de quase 10% em 2018, os alimentos já passam ligeiramente de 50% das exportações nacionais. Para este ano, a BIA projeta aumento das exportações de alimentos para 40 bilhões de dólares, 14% a mais do que em 2018. E os roubos em São Paulo continuam assustando os moradores. É com você, Marcelo Matos. Olá. São Paulo registra praticamente a metade dos roubos do estado. No ano passado foram 136 mil, contra 152 mil em 17, uma queda de mais de 10%. Mas a ação dos marginais ocorre de dia ou noite em questão de segundos, como mostra o vídeo na rua Oscar Americano, local próximo do Palácio dos Bandeirantes, dia 13 de fevereiro. 13h35 da tarde. A mulher sai do endereço de uma empresa de móveis, acompanhada de um funcionário da loja, quando um homem armado com revólver atravessa a via, se aproxima rapidamente dos dois, manda o funcionário se afastar, enquanto pega a bolsa, obriga a vítima a entregar também seu relógio ou pulseira e novamente atravessa a rua e foge, enquanto a mulher fecha a porta do seu carro e sai. Em 2018, no estado de São Paulo, foram registrados 261 mil roubos. Já em 2017, o número de ocorrências é maior, mas a violência faz parte do cotidiano dos paulistanos. Nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Jovem Pan News. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência, vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês, um beijo a todos. Tchau. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620 e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E, claro, não esqueça de se inscrever. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11 horas e 33 minutos. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Ao vivo sempre no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Para você que está chegando agora, vamos aos 10 principais destaques da manhã desta sexta-feira. Reforma da Previdência. Presidente Jair Bolsonaro aprova projeto com idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Decisão de Maia. Presidente da Câmara avalia a tramitação conjunta dos pacotes anticrime apresentados pelos ministros Sérgio Moro e Alexandre de Moraes. Declaração polêmica. Ministra Rosa Weber notifica o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, a explicar fala sobre brasileiro canibal. Lava Jato. Ex-secretário de Sérgio Cabral, Regis Fischner, é preso durante operação no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Caso Brumadinho. Parecer do Ministério Público Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal indica que mineradora Vale privilegiou o lucro em vez de segurança ao construir barragem. Busca e apreensão. 8 funcionários da Vale são presos em 3 estados diferentes por suspeita de envolvimento com a tragédia de Brumadinho. Fala do vice-presidente. General Hamilton Mourão diz que governo de Nicolás Maduro pode cair de uma hora para outra. Patrick Shanahan, chefe do Pentágono, descarta a retirada unilateral de militares dos Estados Unidos no Afeganistão. Indefinição na Espanha. Premier espanhol Pedro Sánchez convoca eleições legislativas antecipadas para 28 de abril. Atentado na França. Ataque com ácido sulfúrico deixa uma pessoa gravemente ferida no metrô de Paris. Estavam reclamando de tremores num shopping em São Bernardo do Campo. Nós recebemos há pouco uma nota do shopping com a seguinte explicação. Informamos que o Golden Square Shopping está passando por obras de revitalização que não apresentam nenhum risco à segurança e bem-estar de clientes e lojistas e que todas as normas de segurança e legislações vigentes estão sendo seguidas. O empreendimento reforça ainda que todos os procedimentos da intervenção foram vistoriados pela Defesa Civil e pela Secretaria de Obras da Prefeitura de São Bernardo do Campo e não impõe qualquer risco à estrutura do equipamento. O shopping reitera que vibrações e ruídos são comuns e esse tipo de procedimento e que as obras estão sendo realizadas das 6 horas às 20 horas devido à proximidade da área residencial. Lembrando então que esse foi um caso que a gente falou hoje mais cedo no Jornal da Manhã sobre clientes que estavam reclamando de tremores que eles sentiram no shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo, na quarta-feira. Por meio de redes sociais, esses clientes estavam falando para as pessoas deixarem de frequentar o shopping. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decide decretar emergência nacional para construir o muro na fronteira com o México. Informações com Afonso Marangoni. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai decretar emergência nacional para construir o muro na fronteira com o México. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira pelo senador republicano Mitch McConnell e confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. Pelo Twitter, ela justificou a decisão do presidente, dizendo que a medida é necessária para assegurar o fim da crise humanitária e de segurança nacional na fronteira. Trump vinha tentando aprovar no Congresso dos Estados Unidos uma verba de 5 bilhões e 700 milhões de dólares para cumprir uma das suas principais promessas de campanha. Os democratas, no entanto, se negaram a incluir a quantia no orçamento de 2019. Devido ao impasse, o governo norte-americano chegou a ficar
35 dias parcialmente paralisado. Em 15 de janeiro, Trump decidiu reabrir o governo e continuar as negociações com os democratas. Nesta quinta-feira, o Congresso aprovou a liberação de apenas $1,350 bilhão que poderiam ser utilizados na obra. Diante da falta de acordo, a expectativa é que o presidente aprove o orçamento e obtenha a verba por meio do decreto de emergência, que não precisa de aprovação de deputados e senadores. Logo após o anúncio, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, reagiu, afirmando que vai tomar medidas judiciais para reverter a decisão. O presidente da Vale afirmou à comissão da Câmara dos Deputados que desconhece as causas do rompimento da barragem em Brumadinho. Fábio Schwartzman participou nesta quinta-feira de audiência e voltou a classificar a tragédia em Minas Gerais como inaceitável. O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão ocorreu no último dia 25 de janeiro e provocou a morte de 166 pessoas e 155 ainda estão desaparecidas. Apesar das denúncias indicando que o reservatório em Brumadinho poderia se romper, o presidente da Vale, Fábio Schwartzman, rebate. Como surpreendidos fomos pelo que aconteceu em Feijão, porque, senhores, passados essas semanas desde o acidente, nós continuamos sem saber os motivos que causaram o acidente. Tudo e todas as informações que nós possuímos e que nos eram enviados pelos técnicos da Vale demonstravam que não havia qualquer perigo iminente sobre aquela barragem. O presidente da companhia anunciou que órgãos dos Estados Unidos vão ajudar a revisar a segurança das barragens da empresa no Brasil. Ele reitera que nunca, em 30 anos, tinha ocorrido um acidente ou falha envolvendo um reservatório desativado de rejeitos. Fábio Schwartzman explica que a mineradora está de prontidão em todas as barragens para eventualmente ajudar na retirada de pessoas do entorno. Presente à audiência na Câmara, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonê, retrucou o presidente da Vale. A Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, como também o Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, já havia instaurado um procedimento investigatório quanto à segurança daquela barragem específica, mesmo considerando que aquela barragem não estava no rol das barragens que preocupavam a empresa e as autoridades ambientais. O procurador Antônio Sérgio Tonê destaca que desde a tragédia em Mariana, o Ministério Público vem agindo para punir os responsáveis. O presidente da Agência Nacional de Mineração, Vitor Hugo Forner Bica, admite que até o fim do ano passado, as fiscalizações eram falhas. Nós, até 5 de dezembro de 2018, não tínhamos dentro da estrutura do departamento um órgão interno específico para tratar da segurança de barragens. Isso só foi possível a partir da transformação do departamento em agência nacional, a despeito da limitação imposta por não podermos criar uma agência com aumento de despesa. Então, esse sistema foi desenvolvido, os dados são alimentados quinzenalmente pelo empreendedor e essa alimentação permite que acendam luzes junto ao sistema, definindo o grau de segurança em que se encontra a estrutura. Luz verde, luz amarela e luz vermelha. Vitor Hugo Forner Bica aponta que 3 possibilidades de rompimento de barragens foram contornadas com alertas e trabalho prévio de mineradoras. De acordo com a Vale, a empresa tem cerca de 500 barragens dentro e fora do Brasil. CT do Flamengo pode ser interditado nesta sexta-feira. Informações de Daniel Lian. A decisão sobre uma possível interdição do CT do Flamengo sai nesta sexta-feira. Uma inspeção do trabalho iniciou a fiscalização no Ninho do Urubu, onde 10 jovens morreram em decorrência de um incêndio. A força-tarefa, composta por vários órgãos, investiga as causas da tragédia no alojamento,
que abrigava os atletas. Auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, realizam a operação para averiguar dados. Além da análise de acidente laboral, estão verificando itens de saúde e segurança, a forma de contratação de menores e o cumprimento de itens de legislação do trabalho, como registro, jornada, salário e FGTS. A ação está em andamento e possíveis interdições ou autuações serão informadas após a ciência do empregador, no caso o Clube de Regatas Flamengo. Uma nova reunião da Força Tarefa está agendada para esta sexta-feira com a divulgação do resultado. Enquanto isso, a Prefeitura do Rio de Janeiro ordenou a interdição do centro de treinamento do Vasco da Gama. Por esta determinação, a agremiação transferiu o treinamento do time para São Januário. A instalação, que é alugada pelo clube, só poderá ser utilizada com alvará de funcionamento. E ontem o Corinthians arrancou um empate no final do jogo contra o Racing da Argentina na Copa Sul-Americana. Aqui comigo está o Gabriel Dias para falar um pouco mais sobre essa partida. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Nicole, amigos do Jornal da Manhã. É verdade, ontem o Corinthians começou perdendo o jogo por 1-0 para o Racing da Argentina. Jogo lá na Arena em Itaquera. O técnico Fábio Carille ainda terá muito trabalho para acertar essa equipe ao longo da temporada, mas a verdade é que o Corinthians conseguiu chegar ao empate ainda no final da partida. O gol do Gustavo, depois de um cruzamento, bola na área e o desvio de cabeça do Gustavo, que já marcou 6 gols nessa temporada com a camisa do Corinthians. O Corinthians que daqui 2 semanas terá a partida de volta lá na Argentina. Um gol, claro, do Racing facilita as coisas para a equipe argentina, mas o Corinthians tem aí essa vantagem de pelo menos ter conseguido o gol no finalzinho da partida. Vai ter que se segurar e tentar a vitória fora de casa. O São Paulo também tem grandes problemas para essa sequência de temporada. O time que foi eliminado ainda na fase anterior, a de grupos na Libertadores da América, anunciou que André Jardini não fará mais parte do comando técnico da equipe, mas Jardini permanece na equipe para o restante da temporada. Ele provavelmente deverá voltar para as categorias de base. O São Paulo já anunciou um técnico para daqui 2 meses. Cuca, que foi campeão com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, que estava desempregado. Aliás, estava afastado do futebol desde o final do ano passado, quando se desligou do Santos com problemas cardíacos, aceitou comandar a equipe, porém seu cardiologista disse que ele só poderá retomar os trabalhos daqui 2 meses. Afinal, ele ainda está se recuperando dos últimos anos que foram muito estressantes para o técnico que estava no comando do Santos. Aliás, ele teve muitos problemas com a diretoria do Santos no final da temporada passada, descobriu esse problema cardíaco 3 meses antes que o Campeonato Brasileiro chegasse ao fim e decidiu ficar em casa, cuidar da família e da própria saúde. Mas o Cuca, tudo já indica que o São Paulo tem um acerto com ele, só que o São Paulo terá que colocar aí um tapa-buracos enquanto o Cuca não é liberado pelo seu médico, pelo seu cardiologista. O São Paulo escolheu o Wagner Mancini, que até então havia sido contratado para trabalhar ali nos bastidores, inclusive afirmou que não aceitaria, caso hipoteticamente acontecesse o que aconteceu agora, não aceitaria treinar a equipe principal, mas as coisas mudaram e então o Wagner Mancini vai comandar o São Paulo nos próximos 2 meses, pelo menos aí até a metade de abril. E o Giovanni Chacon traz mais informações. Aliás, hoje Wagner Mancini será apresentado, entre aspas, fará uma entrevista coletiva no CT de São Paulo. Nós vamos mostrar tudo na programação da Jovem Pan, mas o Giovanni Chacon traz a palavra também do Raí, que tem recebido muitas críticas do torcedor de São Paulo. O São Paulo ficou só no empate em 0-0 na quarta-feira e acabou eliminado da Copa Libertadores da América na fase preliminar. A derrota por 2-0 no jogo de ida na Argentina foi crucial para a eliminação tricolor. Quem sentiu a eliminação foi o técnico André Jardini, que deixou o cargo de técnico da equipe do São Paulo ontem à tarde. Promovido no final do ano passado, após a saída de Diego Aguirre, Jardini ficou à frente do São Paulo em apenas 8 jogos oficiais em 2019 e um aproveitamento de apenas 41%. Após coletiva no CT da Barra Funda, o diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, e o presidente do tricolor, Leco, anunciaram a saída de Jardini e a chegada do novo treinador tricolor, Cuca. Essa mudança de rumo, também conversamos bastante sobre os nomes que poderiam substituí-lo e foi unânime, né, que o melhor nome é o do Cuca. Então, sei que o Cuca vai ser
o novo treinador do São Paulo. Já conversamos com ele, não só eu, né, várias pessoas aqui do São Paulo. Ele que se mostrou bastante motivado para participar desse desafio. Ele está com um problema momentâneo, né, um problema médico que deve se resolver num período breve, alguns meses, e por isso não poderá assumir agora. Mas quem será o treinador do São Paulo no futuro será o Cuca. O técnico Cuca passou recentemente por procedimento cirúrgico e ainda está em fase de recuperação. A previsão de retorno é apenas para abril, no final do Campeonato Paulista. Interinamente, por sugestão do próprio Cuca, segundo Raí, Wagner Mancini, coordenador de futebol do São Paulo, será o técnico até a efetivação de Cuca após o término do Paulistão. Gabriel, esse foi um bom resultado para o Corinthians, deve conseguir reverter aí esse resultado? Claro que jogando em casa não foi um bom resultado, afinal é competição mata-mata, ainda tem o jogo da volta. O Racing é o líder do campeonato argentino, é muito difícil essa classificação para o Corinthians, além de tudo o time ainda está em formação, o Carille tem muitos problemas pela frente, problemas na defesa principalmente, difícil, acho que o Corinthians não se classifica não. E você tem aí alguma opinião em relação ao jogo do final de semana contra o São Paulo? Vai ser um jogo legal. O Corinthians e São Paulo da última vez derrubou o Aguirre, né? Foi o jogo que o técnico Diego Aguirre deixou o comando do São Paulo. Vai ser uma partida interessante lá na Arena em Itaquera para nós sabermos como andam as coisas para os dois clubes paulistas que estão com mais problemas nesse começo de temporada. Tá certo, Gabriel. Obrigada, viu? Até mais. Até mais. E bairros do extremo leste de São Paulo sofrem há dias com alagamentos. Reportagem de Fernando Martins. Moradores da zona leste da capital cobram soluções das autoridades contra enchentes que assolam a região há anos. Nos últimos dias, a população da Vila Itaim, Jardim Romano e arredores da várzea do Rio Tietê está ilhada novamente. As chuvas desta semana fizeram o nível da água subir e não baixar mais. Parte da rua Confluência da Forquilha está alagada, mas a situação é considerada como normal. O tempo está fechado e a chuva pode chegar a qualquer momento. Os moradores já começam a se preparar, porque sabem que o nível da água que não baixa há dias pode subir e colocar tudo a perder. Alan Pereira da Silva, morador da região há mais de 30 anos, conta que o problema é recorrente. E quando chove, a água entra dentro de casa, é esgoto, é tudo, entendeu? A gente tem criança aí, entendeu? E tem que levar pra escola, tem que pisar na água. É horrível, entendeu? Esquecido. Esquecido mesmo. O autônomo Josivaldo Alves também vê o mesmo filme há bastante tempo e diz que enquanto o poder público não garantir infraestrutura para o escoamento da água, a vida dos moradores fica paralisada em meio aos alagamentos. Toda vez que chove é desse jeito, a aguaceiro do carro, ninguém trabalha, ninguém faz nada, não resolve nada. Qualquer chuva aumenta. Se minha cidade chover, nós temos que levantar as coisas e... Já perdeu muita coisa? Já, o pessoal daqui já perderam muita coisa já. O motorista José Teixeira Matos diz que as crianças sequer conseguem ir para a escola, pois tem medo que fiquem doentes em contato com a água suja. Esgoto, é tudo, né? Porque se fosse só água ainda ia, né? Mas essa água podre, ninguém sabe o que vem dentro. Tem que subir, levantar as coisas, porque entra água dentro de casa, né? Então já fica difícil não só para nós, como quem mora embaixo também. E aí, para sair na rua aí é bem complicado. Protestos foram realizados durante a semana e nesta sexta-feira, a Comissão de Moradores do Jardim Romano fará reunião para tratar do assunto. Os moradores querem fim ao problema do refluxo do esgoto para ruas e casas, ação da Defesa Civil e obras no córrego Itaim. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que atua na região com o governo do estado para amenizar o efeito das chuvas com 6 bombas e 6 caminhões hidrojato para retirar a água acumulada. O texto diz que o Departamento de Água e Energia Elétrica, o DAEE, cedeu outras 6 bombas para a drenagem da água e colabora na limpeza das bocas de lobo, nas redes de drenagem e no estabelecimento de plano de contingência. A obra citada pelos moradores é de um polder, área protegida por diques para conter inundações, para reduzir o impacto do problema. Segundo a Prefeitura, a construção é prioridade e está prevista para ser entregue até o fim do ano.
Ainda explica que a Defesa Civil do município realiza monitoramento das ações na região e auxilia no transporte diário das crianças para as creches. Polícia Civil baiana prende ex-mulher de advogado encontrado morto. Gláucia Mara de Souza Machado e uma empregada são suspeitas de envolvimento no assassinato em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. O advogado Júlio Zacarias Ferraz foi achado morto após ter ficado desaparecido por mais de 15 dias. Gláucia Machado é acusada de pedir a uma empregada, também presa, para encontrar pistoleiros para matar Ferraz, porque queria ficar com os bens dele. Justiça condena 13 por desvio de recursos públicos na Universidade Federal do Paraná. Segundo o processo, mais de 7 milhões de reais foram desviados por meio da concessão de bolsas de pesquisas para 27 pessoas. Entre os réus estão 2 ex-funcionárias graduadas da universidade e demitidas no ano passado. Elas foram condenadas a penas que variam entre 16 e 17 anos de reclusão pela Justiça Federal no Paraná. Brasil registra caso de febre do Nilo Ocidental pela segunda vez na história. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde confirmou que uma jovem do Piauí sofreu um quadro de paralisia muscular flácida aguda em junho de 2017. Exames que só ficaram prontos em janeiro deste ano confirmaram se tratar da febre do Nilo Ocidental, transmitida por picadas de mosquitos. O primeiro caso no país foi registrado em agosto de 2014, também no Piauí. Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação contra a febre amarela e o sarampo. Destaque de Natasha Mazaro. O Ministério da Saúde reforçou a recomendação da vacina contra a febre amarela para as pessoas que moram ou pretendem viajar para o sul e o sudeste do Brasil. Esse alerta foi feito já que há o registro de circulação do vírus nessas regiões. E todos os estados ainda registram cobertura abaixo da meta de 95% da população. A estimativa de pessoas não vacinadas é de cerca de 37 milhões no sudeste e 13 milhões no sul. Desde novembro do ano passado, a pasta vem alertando a população sobre a importância da vacina. E nesta semana, a Organização Mundial da Saúde fez o alerta para a possível terceira onda de surto de febre amarela no país. Outro aviso emitido nesta quinta-feira foi o retorno de doenças já erradicadas no Brasil, como sarampo. Por causa da baixa cobertura vacinal e a necessidade de ampliar a imunização, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, propôs um novo pacto sobre vacinação. Atualmente, 3 estados estão com transmissão ativa do vírus: Amazonas, Roraima e Pará. Recentemente registraram casos da doença. Dados preliminares de 2018 apontam que menos da metade dos municípios brasileiros estão abaixo da meta de vacinação de 95% do sarampo. Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando também, convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube Jovem Pan News, onde você acompanha toda a nossa programação ao vivo com imagens. Fique agora com o Camisa 10, o nosso programa sobre esportes. Você também pode acompanhá-lo pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bom final de semana e até segunda-feira.